Atenção, esse vídeo contém tópicos sensíveis e perturbadores. Caso você tenha menos de 16 anos ou tenha algum receio com gore, por favor, saia desse vídeo. O outro recado que eu quero dar é da qualidade do microfone, que infelizmente acabou se deteriorando, ficando o áudio relativamente ruim, um pouco estourado. Peço perdão desde já por conta disso. Mas enfim, vamos seguir com o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros telespectadores do incrível Circo Digital. Ah, não, pera, série errada. Andando pela internet, pesquisando, percebi que... Caramba! Não temos uma timeline completa de Pop Playtime, com informações do capítulo 4. Pelo que eu percebi, só tem informações até o capítulo 3 do mesmo. E poucas informações do próprio ARG de Pop Playtime. Como alguns de nós sabemos, temos até o capítulo 4 de Pop Playtime já lançado com informações. Vendo que o capítulo 5 está prestes a chegar, pensei, vamos fazer a timeline completa de Pop Playtime. Eu peguei como base o vídeo do Linkzinho, chamado A Timeline Suprema de Pop Playtime Explicada, que vai até o final do capítulo 3, com as informações do mesmo. Eu também peguei informações, principalmente dos experimentos, do site chamado a Fandom de Pop Playtime Wiki, que é um site muito bom para quem realmente quer saber da fandom de Pop Playtime. Como o ARG de Pop Playtime era extenso demais, eu decidi pegar um vídeo do Terrorizando, o ARG completo de Pop Playtime capítulo 4, que também, o mesmo, foi a inspiração para eu entrar nessa fandom. Então, entre comigo nesse complexo mundo cheio de terror e mistérios. Primeira parte: Mob Entertainment. Antes de falarmos da timeline de Pop Playtime, temos que falar sobre a empresa que criou esse jogo maravilhoso, a Mob Entertainment, também conhecida como Mob Games. Provavelmente você, caro telespectador de Five Nights at Freddy's, já viu aquela série animada de Minecraft com Five Nights at Freddy's. Aquela série bobinha, infantil, que várias pessoas usam como base para infantilizar esses jogos de terror. Sim, você não entendeu errado. Essa série foi criada pela Mob Games, que hoje em dia é chamada de Mob Entertainment. A Mob Games decidiu do nada criar este jogo maravilhoso para nós, queridos fãs de FNAF, que começou a gostar de Pop Playtime. Pop Playtime se baseou principalmente em Five Nights at Freddy's, mas também se baseou em Band Dank Machine na questão dos capítulos. Mob Games, por ser parte da fandom de Five Nights at Freddy's e de Band Dank Machine, pegou as críticas que ambos os jogos teve da própria fandom e colocou como forma consertada nos capítulos de Pop Playtime. Grande parte da fandom dos Mascot Horrors em si gostaram de Pop Playtime. Sua lore já feita antes do primeiro capítulo de Pop Playtime ser lançado. Isso daí, para quem faz timeline, que nem eu, ser muito fácil de fazer uma timeline completa de Pop Playtime. Segunda parte, 1930 a 1955. Pelo que sabemos, a Playtime Co. foi criada em 1930, com o criador dela sendo o renomado Elliot Ludwig, um grande inventor que criou Playtime Co. para vender seus brinquedos e ser um centro de diversão para crianças abandonadas, que infelizmente eram causa da guerra, sendo essa época a época da Primeira Guerra Mundial. Anos depois que a fábrica foi inaugurada, foi criado o primeiro brinquedo de sucesso estrondoso. Pop, uma boneca com cabelos com cheiro de flor de papoula. Uma flor que significa muito para essa fábrica. No futuro vocês verão. Por volta de 1940, Elliot decidiu criar um programa chamado Jovem Gênios, onde que ele recrutava crianças com mentalidades muito fortes. Esse programa foi idealizado por Elliot para que as crianças fizessem
vários esquemas de marketing, já que Playtime Co. nessa época não tinha tanto dinheiro para contratar uma equipe. Por volta de 1943, foi criada duas partes muito importantes na Playtime Co., a Game Station e o Berçário. Na Game Station, tínhamos três jogos: memória musical, bata no rug e estátua. Mais tarde nesse vídeo eu irei explicar para vocês como funciona cada jogo, já que nosso protagonista passa pela Game Station, então não faz sentido explicarmos duas vezes o mesmo jogo. No berçário, temos vários lugares, como por exemplo a escola, playhouse ou lar docilar. Outras áreas que também não faz sentido eu explicar agora para vocês, já que passamos também, só que no capítulo 3, em 1955, foi contratado um funcionário novo, chamado Thomas Clark. Não, ele não é um primo distante do Superman. Um funcionário que tinha câncer terminal nos pulmões. Não sabemos mais nada dele e não encontramos mais nada, além de um vídeo bem grotesco no canal da Mob Games. Terceira parte, 1960 a 1985. Em 1960, tivemos muitas coisas. Infelizmente, a primeira delas sendo a morte da filha de Elliot Ludwig, e a segunda delas, o divórcio de Elliot Ludwig. Pelo visto, ele passou por muitas coisas. Mas o incrível é que Elliot não se abalou. Podemos ver mais disso na fita do capítulo 2, a marrom, que encontramos na sala de Elliot. Em 1960, temos duas pessoas sendo contratadas na Playtime Co. Jim Roth sendo o chefe de marketing da empresa. E olha, parece que finalmente temos um marketing decente na empresa com esse chefe. Tem Leigh Pierre, chefe de segurança e, pelo que parece, no futuro, chefe da própria Playtime Co. Vemos ele, na primeira vez, numa fita verde lá no primeiro capítulo, a primeira fita que vemos. E a última vez que vemos, numa fita branca, a última do capítulo 4. Olha que ironia! Para colocar mais coisa nesse ano maluco de 1960, temos o início dos experimentos, sendo o mais antigo deles o 814, experimento feito com um rato morto. O intuito desse experimento era revivê-lo. Elliot decidiu matar o rato, preservando os órgãos dele. Após 3 dias, ele mergulhou o rato em um gel de papoula, feito com um gel e com resíduos de papoula. Após algum tempo com o rato mergulhado nesse gel de papoula, Elliot começou a dar choques no mesmo. Infelizmente, esse é um experimento falho, pois o rato acabou não revivendo. Vimos imagens desse experimento no trailer cinematográfico do capítulo 4. Já que esse ano é tão recheado, temos teorias que o experimento 1006 e Pop foi criado também no ano de 1960. Como 1960 tem coisa, né, gente? Pois, em 1960, temos a criação da Make a Friend Machine, uma máquina que encontramos lá no capítulo 1. Finalmente, saímos do ano de 1960 para irmos para o ano de 1961, onde foi lançado o boneco Bron the Dinosaur, um boneco de grande sucesso, já que em todos os capítulos vemos representantes de Bron em tudo que é canto. Bron é um dinossauro vermelho, com sua mandíbula até a ponta do seu rabo sendo amarelo. Olha só, 1961 não tem mais nada, só que agora vamos para 1960. Neste ano, tivemos o lançamento de Boxy Boo, uma caixa de surpresas azul, onde que dentro dela tínhamos um monstrinho vermelho. Pelo que parece, Boxy Boo não foi um sucesso extremo, já que só vemos representantes bonecos dele durante Project Playtime. Mas não é só isso, pois durante o capítulo 3 vemos na Playcare inteira coisas relacionadas a Boxy Boo, e no capítulo 4 uma parte cheia de brinquedos de Boxy Boo. Olha, pelo visto saímos de 1960, agora estamos em 1979. Neste ano, tivemos o lançamento de Kit Kat, um gato azul que ama doces. Vemos ele principalmente no capítulo 1 e no capítulo 2.
Pelo que parece, também não foi grande sucesso da fábrica, mas foi um sucesso até que muito bom. Agora vamos para um dos maiores, ou se não o maior lançamento da Playtime Co. Huggy Wuggy. Huggy Wuggy foi lançado em 1984, um boneco bem grande azul, com braços e pernas enormes e um sorriso muito acolhedor. Vendo que Huggy Wuggy foi um sucesso extremo, a Playtime Co., um ano depois, decidiu criar Kissy-Missy, uma boneca rosa, com os mesmos intuitos de Huggy Wuggy. O diferencial é que ela, em vez de abraçar, ela beija. Nota pós-edição. Enquanto eu editava, eu acabei percebendo que eu esqueci de falar de alguns brinquedos que lançaram nessa parte. Como, por exemplo, Yarnab em 1970, Pianosaurus em 1977, Puzzle Bunny em 1980 e PJ Pugapillar em 1984. Quarta parte, 1986 a 1989. Agora chegou numa parte bem sensível, então caso alguém não queira mais escutar diante disso, por favor já saia do vídeo. Por volta de 1987, foi contratado um ex-cientista do programa Jovens Gênios, onde que ele saiu por conta das diferenças de ética. O nome desse cientista é Harley Sauer, um cientista brilhante que tinha especialidade em neurociência, uma ciência especializada em uma parte específica do cérebro. Como a Playtime Co. era uma fábrica muito perigosa, era inevitável que ela ia receber vários processos. Como forma de burlar, eles decidiram contratar Harley Sauer para fazer experimentos, fazendo de algum jeito os brinquedos da fábrica ganharem vida e trabalharem na mesma. O nome dessa iniciativa era Bigger Bodies, traduzindo corpos grandes, fazendo brinquedos pequenininhos se tornarem corpos gigantes de até 10 metros de altura. Essa iniciativa era feita com as mesmas crianças do berçário. Os funcionários da fábrica faziam que elas brincassem na Game Station para coletar informações. Por volta dessa mesma época, também tivemos a criação de dois outros lugares importantes na fábrica. O primeiro deles sendo a prisão, onde que os funcionários colocavam os experimentos de confinamento, tanto os Bigger Bodies, tanto os normais que estavam em brinquedos. O segundo deles sendo os laboratórios. No momento presente desse vídeo, ainda não chegamos neles, pois é o cenário do capítulo 5 de Power Playtime, que no momento desse vídeo já tem data, uhul! A data do capítulo 5 vai ser no exato dia 18 de fevereiro de 2026, algo bem perto na realidade. Nota pós-edição. Como na terceira parte, eu esqueci de falar alguns brinquedos lançados nessa época também, mas não foi tantos quanto aquele. Só tivemos dois, sendo eles Do It the Dugman, lançado em 1986, e Cat Bee, lançado em 1987. Quinta parte, a iniciativa Bigger Bodies. Como citado antes, essa iniciativa foi feita para não receber tantos processos e para também ter mais mão de obra não remunerada. A iniciativa usava crianças do berçário que iam bem nos testes da Game Station, tirando seus órgãos do corpo e colocando em outros brinquedos. Algo bem nojento de se imaginar. O primeiro experimento citado nessa iniciativa foi o experimento 1160, Boxy Boo. Não temos informações da criança que deu vida a esse experimento, mas sabemos que é um experimento falho, pois tem muita fome e é bem agressivo. A diretoria da fábrica, sabendo disso, decidiu usar ele como um aspirador. Quando funcionários descobriam os podres que a fábrica fazia, a diretoria forçava eles a descer até um certo ponto onde que Boxy Boo está, para servir de alimento para o mesmo. O segundo experimento dessa iniciativa que sabemos é o experimento 1163, Pianossauro. Na visão de Harley Sauer, esse experimento também era considerado falho, pois ele não alcançou a altura suficiente que todos desejavam. Há teorias que a criança que deu vida a Pianossauro era autista, pois Mob Games, no Twitter dela, lançou algumas imagens falando sobre a história de Pianossauro. E, quando entramos na visão de Pianossauro, vemos tudo colorido, desenhado e muito feliz.
O experimento 1166 Yarnaby foi um experimento muito habilidoso e muito leal, mas, na visão de Harley Sauer, também é considerado um experimento falho. A criança que deu vida a Yarnaby era uma criança muito talentosa, mas não fazia tantos esforços para ganhar notas boas na Game Station. Por isso, não tinha uma média muito alta. Harley Sauer, no entanto, descobriu o potencial da criança e fez a mesma se esforçar nos testes, transformando-a logo após em Yarnaby, que, como os outros experimentos nessa lista, é um experimento falho. Além da sua boca abrir para o lado errado, mais da metade da sua capacidade mental foi embora, fazendo ele apenas um cachorrinho do doutor. O experimento 1170 foi o primeiro experimento bem sucedido de Harley Sauer, Huggy Wuggy. Huggy, pelo que vemos em uma imagem de contagem regressiva para 2026, era um adolescente. Por isso, Huggy era um experimento muito obediente, forte e bem ágil. E olha só que sorte! O primeiro experimento bem sucedido de Harley Sauer, pelo que sabemos agora, foi um dos mais vendidos na fábrica inteira. O experimento 1174 PJ Pugapillar foi criado para o jogo Estátuas, na Game Station. Não sabemos mais absolutamente nada desse experimento, só que é um experimento bem sucedido, sendo o segundo de Harley. O experimento 1176 Bunzo Bunny também foi criado para um jogo na Game Station. O jogo é Musical Memory. E igual ao 1174, não sabemos mais nada dele. Só que ele também é um experimento bem sucedido de Harley Sauer, sendo o terceiro. Agora pulamos para o experimento 1186, Bob Berhag, um dos membros dos Smiling Critters, que calma, eu irei apresentar eles ainda nesse vídeo. Bob Berhag apareceu somente no livro, sendo um experimento falho, que não conseguia ver, comer, falar, mover e nem nada mais. Bob morreu depois de 2 horas presa na jaula dela, lá na prisão citada antes. Agora nós iremos para o experimento que eu amo de paixão. Experimento 1188. Catnap. Diferente dos outros experimentos, temos o nome da criança, sendo Theodore Granville. O diferencial dessa criança é que ela não virou um experimento pela Game Station, sim por conta de um acidente. Para resumir a história, Theodore, entre grandes aspas, tinha um amigo secreto, que era o experimento 1006. Na tentativa de escapar, o protótipo tentou contato com Theodore. Theodore, sendo uma criança, acabou achando que era um amigo dele. Theodore, então, a pedido do amigo, pegou 2 mãos do Warp Pack verde, já já explico o que é, e tentou abrir uma porta com um circuito elétrico. Mas, por não saber manusear o equipamento, ele tomou um choque fatal. Para a surpresa de muitos, o experimento 1006 decidiu levar Theodore até Thomas, e o mesmo decidiu levar até Harley. E que esse psicopata aproveitou a situação e transformou ele em um experimento. Catnap, até os dias de hoje, foi o melhor experimento feito por Harley e o mais bem sucedido. Pelo que deu a entender no ARG de Pop 3, Theodore já queria se tornar um experimento para ficar igual ao seu amigo. Por já querer se tornar um experimento, Catnap acordou sem nenhum problema, parecendo muito feliz com seu novo corpo. Catnap, além de ter todas as habilidades de Huggy Wuggy aprimoradas, menos a obediência, ele também tem um gás sonífero chamado de gás vermelho. Esse gás era feito com papoula, usado pela Playtime para fazer as crianças dormirem, tendo vários pesadelos, facilitando assim o transporte de algumas delas do berçário para os laboratórios, fazendo os experimentos devidos. Catnap também era um dos membros dos Smiling Critters, mas futuramente rejeitado pela gangue. Daqui a pouco eu falo. O próximo experimento não é um Bigger Body, mas é muito bom falar. O experimento 1199, Thomas Clark era um boneco Brown, mas infelizmente, durante sua cirurgia, perdeu grande parte da sua capacidade neural. No canal da Mob, vemos como foi o procedimento, e não é muito agradável de se ver não. Logo após a cirurgia, Thomas foi tacado em uma cela, junto com os experimentos 1170, 1174 e 1176. Os mesmos atacaram Thomas. Pessoas especulam que seja por conta que Thomas era um funcionário, mas não sabemos de nada mais disso. Após horas e horas de cirurgia, Thomas conseguiu se recuperar, mas teve que ser levado a outra cela com forte vigilância. O próximo experimento é o experimento 1222,
Long Legs. Como Theodore, ela não foi chamada pela Game Station, mas sim tendo convulsões na cama por conta do gás vermelho soltado pelo Catnap. Os funcionários relatam que ela estava com sangue tão quente, mas tão quente que ao tocá-la, sentiam suas mãos ferverem. Não sabemos o que aconteceu depois, só sabemos que ela tem um ódio profundo com todos os funcionários da fábrica. E também que ela é o experimento responsável pela Game Station inteira. Ela tem uma propriedade muito interessante, sendo a elasticidade, onde membros do corpo dela se esticam. Não pensem em coisas suspeitas que eu tô de olho, viu? Olhe lá. Também sabemos que a Experimento 1222 é um experimento muito rápida e muito versátil. Do experimento 1222, vamos para o experimento 1322. O experimento 1322 foi um experimento estrondoso. The Wade Dugman foi um experimento feito com 3 crianças. Uma delas passou pelos testes da Game Station. O outro estava extremamente doente. Vemos o relatório de um dos cientistas no capítulo 3 de Pop Playtime, uma fita secreta. A terceira criança era uma visitante da fábrica que caiu no tanque de massinha Dewey. Sabemos que esse experimento foi usado 3 toneladas de massinha, como citado na fita marrom do capítulo 4. Esse experimento é bem ágil, forte e é bem gentil com outros experimentos, mas bem agressivo com funcionários e cientistas. No capítulo 4 de Pop, temos uma fita muito perturbadora. Nessa fita, vemos uma das crianças do Dewey matando os pais da criança que visitou a fábrica e caiu na massinha. Provavelmente essa criança era a criança que vemos na fita do capítulo 3 de Pop Playtime. Esse é o último experimento que nós sabemos da iniciativa Bigger Bodies, sendo o experimento 1354, o Doutor. Esse é o segundo experimento feito com adultos, sendo ele o próprio Harley Sauer. A Playtime decidiu aprovar o experimento 1354 por conta da psicopatia de Harley, vendo as consequências das bagunças que ele fazia e não podendo demitir ou dando o corpo dele para a boxe, por ser uma pessoa incomparável na iniciativa. Eles decidiram usar as anotações de Harley e o próprio conhecimento dele para transformá-lo em um experimento. Diferente dos outros, ele não virou brinquedo, ele virou o sistema de segurança da prisão. Esse experimento foi idealizado para fazer que Harley Sauer entregue informações para o Dr. White, mas durante a Hora da Alegria, que sim, também será citado mais tarde no vídeo, o diretor da prisão entregou para Harley o cartão da Omni Hand, fazendo ele ter o sistema da fábrica inteiro na palma das suas mãos. Os últimos experimentos citados são os experimentos feitos pelo Dr. White. Eles não são experimentos da Bigger Bodies Initiative, mas são os primeiros experimentos do próprio, sendo os experimentos 1391, 1393, 1395, 1398 e 1399. Todos esses experimentos citados são experimentos falhos e mortos, não tendo nenhuma informação a mais sobre eles. Sexta parte. Experimentos não citados. Tem vários e vários experimentos que não são numerados e não são da iniciativa Bigger Bodies, mas que são bons citar. Kiss-Miss não numerado. É um experimento bem obediente, que nem Hugwug, mas o diferencial é que ela está no lado da Pop nos ajudando, não no lado do protótipo. Pop, experimento não numerado. Pop foi um experimento bem sucedido de Elliot, sendo a própria filha dele. Ela ajuda e atrapalha nosso protagonista durante a história. Teorias que ela seja o experimento 1007. Um dos vídeos postado pela Mob, vemos o Dr. Haller Sauer, onde que no visor dele tem 3 números de experimentos, o 322 sendo ele o Dewey the Dugman, o 1171 sendo provavelmente Kiss-Miss e o 1007 sendo provavelmente a Pop. Miss Delight, experimentos não numerados. Miss Delight não era apenas um Bigger Body, e sim uma linha, tendo muitas delas. Esses experimentos eram feitos para darem aula lá no berçário, na escola. Não sabemos muito delas. Smiling Critters, experimentos não numerados. Como citado antes, os Smiling Critters são da mesma linha que Catnap e Bob Bearhug, mas são números que não apareceram no jogo. Dog Day, experimento não identificado. Dog Day é o líder dos Smiling Critters. Não temos tantas informações sobre ele. Só sabemos de atos futuros que não posso falar agora. Experimento 1006, ou protótipo. Esse experimento não faz parte da Bigger Bodies, mas
Ele é meio que o chefe dos experimentos. Ele é um dos experimentos criados pelo Elliot. Ele aparenta ter poderes telecinéticos, pois, em Project Playtime, no tutorial dos monstros, vemos o protótipo falando com Huggy Wuggy. Isso daí mostra poderes telecinéticos que não sabemos de onde que veio. Também sabemos que ele é um experimento incompleto, pegando sempre partes de experimentos já mortos para colocar no seu próprio corpo. Imagens recentes e o novo trailer de Pop Playtime mostram partes do corpo do protótipo. Não vemos tanta coisa, só vemos lataria e ferro, além de músculos, veias e ossos saindo do seu corpo. Ele será o principal vilão do capítulo 5 de Pop Playtime. Agora só resta esperar até ele lançar. Experimento não numerado. Esse é um dos experimentos que não vemos durante o jogo de Pop Playtime, e sim no jogo oficial do Roblox, Pop Playtime Forever. Eu acho que é esse o nome. Não temos mais nada sobre ele na lore. Sétima parte. Grab Pack. O Grab Pack é um equipamento feito para os funcionários da fábrica. Não sabemos quando ele foi criado, mas ele serve para abrir portas com grande facilidade. Hoje em dia, ele tem 6 mãos. A azul, que está presente em todos os capítulos, sendo uma chave para abrir portas e usadas para desafios com eletricidade. A mão vermelha tem a mesma funcionalidade que a mão azul. A diferença é a cor. A mão verde é utilizada para transporte de energia, feita para usar energia aglomerada em um canto específico da fábrica e transportá-lo para outro, com um tempo máximo de 10 segundos. A mão roxa foi criada para movimentação na fábrica, com placas roxas no chão. Você só usa a mão roxa na placa e ela te proporciona para cima, fazendo voar. Ela só funciona no Backpack 2.0, onde atrás dele tem airbags, que não deixam você tomar dano de queda e é mais fácil para trocar de mãos. A mão laranja é diferente de todas as outras. É uma flare gun. A mão laranja parece uma arma. A gente usa ela para afastar experimentos menores que aparentemente têm medo de fogo. E por fim, temos a Omni-Hand, citado no experimento 1354. Ela é uma chave mestra, que abre portas impossíveis de se abrir, dando acesso administrador para quem usa. Ela é um aprimoramento da mão vermelha que vemos no capítulo 1 e no capítulo 4. Nota na edição. Eu esqueci de falar sobre a nova mão que apareceu no trailer do capítulo 5, a mão amarela, onde que nela aparece uma carinhazinha feliz e um monte de fios saindo dela. Eu esqueci de falar isso no meio do vídeo porque não tinha lançado, eu não tinha colocado no roteiro. Então agora eu tô fazendo essa parte na edição mesmo, sem roteiro e nem nada, só pra falar aqui pra vocês. Oitava parte, 1990 a 1995. Em 1990, foi criado os Smiling Critters e os Nightmare Critters. Bichinhos bem vibe e ursinhos carinhosos, sempre tentando dar lição de moral para as crianças. Os Smiling Critters foram criados com as virtudes de Elliot, sendo inteligência, esportes, atletismo, abraços, etc. Na gangue, tínhamos 8 membros: Dog Day, Catnap, Bob Bearhug, Hoppy Hopscotch, Kick and Chicken, Bubba Bubba Fant, Craft Corn e Picky Pig. Já os Nightmare Critters são totalmente o contrário, sendo eles Baba Chops, Ikiliki, Rabby Baby, Alistair Gator, Simon Smoke, Poe, Tolly e Magmaco. Como dito antes, os Nightmare Critters eram totalmente diferentes dos Smiling Critters. Aparentemente, eles foram criados para serem os vilões da série Smiling Critters. Essa série foi feita especificamente para a divulgação dos brinquedos Smiling Critters e para os brinquedos Nightmare Critters. Um ano depois, tivemos o lançamento da Mommy Long Legs, onde que, pelo visto, foi um brinquedo muito famoso, tendo vários exemplares desde o capítulo 2 de Pop Playtime. No mesmo ano do lançamento de Mommy Long Legs, tivemos o incidente do Catnap Recall. Vemos a reportagem que falou disso especificamente no capítulo 3 de Pop Playtime. Na reportagem fala que pais do mundo inteiro estavam reclamando que seus filhos estavam tendo vários pesadelos com o boneco Catnap do lado. A fábrica então decidiu fazer um recall, que acabou gastando muito dinheiro, tendo tanto o dinheiro que eles devolveram para os pais, tanto o dinheiro da fabricação dos brinquedos, fazendo assim mais e mais experimentos serem criados cada vez mais rápido.
Por volta desse mesmo período, tivemos o incidente do teatro, aparentemente criado por Haller Sauer. Não sabemos muito sobre, mas sabemos que além de ter vários mortos, o teatro é um dos mapas, especificamente do Project Playtime, que quando vemos ele está totalmente destruído e também algumas partes queimadas. Depois da criação do Huggy, que não sabemos quando foi, ele acabou fugindo da fábrica, sendo o incidente do Huggy, fazendo assim vários funcionários de segurança da fábrica irem atrás de Huggy, fazendo vários desaparecidos e vários mortos. Vemos exatamente esse incidente no canal da Mob. Agora, vemos o fim da fábrica em 1995, no exato dia 8 de agosto. Aparentemente, a fábrica estava fazendo um evento nesse dia e, infelizmente, o protótipo já sabia disso e organizou um grande evento com todos os experimentos. Todos os experimentos da fábrica, incluindo os nossos aliados, mataram todo mundo na fábrica, criando milhares e milhares de corpos humanos espalhados pela fábrica inteira. Após 3 horas de duração desse inferno na Terra, todos os experimentos levaram todos os corpos para baixo, na região dos laboratórios e das prisões. O protótipo pegou posse de todos os corpos, fazendo assim destruição deles para os aliados. E quem não era aliado do protótipo, ou seja, a gente e o Porto Seguro, não ganhou nenhuma comida e até os dias de hoje passam fome. Nota pós-edição. Como em outras partes, eu esqueci de falar de um evento muito importante para a fábrica. No caso, para o experimento 1322. O incidente Doi. Basicamente, em 1993, um moleque chamado Jack visitou a fábrica da Playtime com sua família e, por ser descuidado, acabou caindo no tanque de massinha Doi, fazendo-o quase morrer, e Harley Sauer decide pegar seu corpo para colocar dentro do experimento 1322, sendo Jack o 1322A. Nona parte, 1996 a 2005. Não tivemos tantas informações sobre esses anos, já que a fábrica estava totalmente abandonada e tomada pelos experimentos. Sabemos apenas de algumas mortes de alguns Bigger Bodies, como por exemplo a morte da Bigger Body Hop Hopscotch, o incidente do Catnap contra Smiling Critters, o encontro dos aliados no Porto Seguro e a expulsão de pionossauros do Porto Seguro. 10ª parte, Project Playtime. Pelo que parece, Leif Pierre conseguiu de alguma forma sobreviver à Hora da Alegria, separando 5 a 6 pessoas para voltar à fábrica e tentar pegar os experimentos de volta, ou os brinquedos. Project Playtime é um jogo abandonado, esquecido, bugado e bem mal feito, criado pela Mob em 2023, para cobrir a brecha de tempo criada pelo capítulo 3 de Pop Playtime. O intuito desse jogo é que 6 a 5 sobreviventes terão que fazer torres de desafios para pegar peças de brinquedos e levá-las a equipamentos de recolha. Mas, como a vida não é um morango, temos monstros, sendo eles Boxy Boo, Huggy Wuggy ou Mommy Long Legs, que irão nos caçar durante o jogo inteiro. 11ª parte, capítulo 1, Um abraço apertado. Aqui, vemos outro sobrevivente da Hora da Alegria. Pelo que parece, ele tinha faltado ao evento, mas parece que alguém conseguiu nos encontrar e mandou uma carta escrito: todos acham que desaparecemos há 10 anos atrás, mas não estamos mortos. Encontre a flor. Após ler essa carta, nosso protagonista decidiu voltar à fábrica depois de 10 anos. Nós conseguimos entrar numa fábrica com uma certa facilidade, coisa estranha, porque ter vários desaparecidos era óbvio que a polícia estaria por perto, mas não está. A gente só entrou na fábrica e é isso, pela porta da frente ainda. Após encontrarmos um Grab Pack somente com a mão azul, passamos por uma porta e encontramos o experimento 1170, Huggy Wuggy. Passamos por vários puzzles de eletricidade e acabamos encontrando a mão vermelha do Grab Pack. Passamos por umas ventilações e encontramos a Make a Friend Machine. Ligamos a energia dela e começamos a fazer um boneco Catbee. Nós usamos o mesmo boneco que criamos na Make a Friend Machine para abrir uma porta e encontramos Huggy Wuggy, que decidiu nos perseguir para nos matar. Durante a perseguição dele, que dura em volta de uns 3 minutos, conseguimos, entre aspas, matar ele, tacando uma caixa gigante na cabeça dele, fazendo ele cair por uma altura gigante, supostamente 30 metros de altura.
altura tão alta que a gente pensa que sequer ele sobreviveu à altura. Após vermos Huggy Wuggy cair dessa altura gigante, encontramos a flor que aquela carta falava. E dentro dela, encontramos meio que uma mansão, onde que no final dela encontramos Pop. E esse é o final do capítulo 1, indo agora para o capítulo 2 de Pop Playtime. 12ª parte. Capítulo 2. Uma mosca na teia. Depois de tirarmos a Pop da caixa, acabamos adormecendo com um suposto gás vermelho, tendo um sonho do comercial da Mummy Long Legs. Durante o comercial inteiro, Pop pede para a gente acordar. Ao acordarmos e andarmos pela mansão, vemos caixas e caixas tampando no lugar onde que a gente veio. E um guarda-roupa caído, mostrando uma nova porta para a gente ir. Entramos nessa porta e encontramos 3 diferentes lugares para ir. 2 desses lugares estavam trancados, então vamos para outro, onde que é nos mostrado uma nova mecânica. Eu carinhosamente chamo mecânica do Homem-Aranha, onde que a gente tem que usar o Grab Pack para nos pendurar em uma parte no teto e irmos para outra parte. Passamos por isso e encontramos a chave da sala do Elliot Ludwig, onde que automaticamente vamos para lá, encontrando a Pop. A Pop pede para a gente ligar a energia da outra porta que vimos, que dá direto para a Game Station. Abrimos a outra porta e encontramos um buraco gigante, onde que em frente dele está a Pop. Mas, infelizmente, Mummy Long Legs pegou a Pop e levou ela como refém. Abrimos a porta da Game Station e encontramos Mummy, onde que ela falou que é pra gente fazer os jogos da Game Station. A cada jogo que a gente passa, a gente ganha um código pro trem, pra gente conseguir sair dessa fábrica maldita. Mas, antes de realmente entrarmos na Game Station, a Mummy Long Legs rouba, furta, pega emprestado e nunca mais devolve a nossa mão vermelha. Abrimos a porta do Musical Memory, o primeiro jogo que a gente irá jogar. Encontramos uma fábrica de mãos verdes e fizemos a nossa própria. Aí finalmente entramos no jogo, Musical Memory. Nesse jogo temos que olhar na tela gigante e memorizar as cores que estão aparecendo lá. Depois que terminar a sequência, temos que apertar botões com o Grab Pack, os botões das cores. Após passarmos por grandes desafios, conseguimos quebrar o jogo, deixando a Mummy triste e nos entregando parte do código. Entramos por uma ventilação para sair daquele local, e enquanto estamos na ventilação, escutamos gritos do experimento. Depois de passarmos por essa ventilação, encontramos o depósito da fábrica, onde nele encontramos um experimento gigante do Brown, já morto, provavelmente sendo o Bigger Body dele. Chegamos de novo na superfície do Game Station e abrimos a porta do segundo jogo, Batendo Huggy. O nome desse jogo já é bem explicativo. Para a gente sobreviver, temos que bater nos Huggy Wuggies que estão aparecendo. Passamos por esse jogo, pegamos o outro código e encontramos uma outra parte. Nessa parte, encontramos Kissimissy. E olha que bicha fofa, eu amo Kissimissy. Fazemos mais puzzle de energia, que é a coisa que mais tem nesse jogo, e voltamos para a superfície da Main Station. Abrimos a porta do terceiro e último jogo da Game Station, Estátua. Esse jogo é basicamente Batatinha Frita 1, 2, 3. Após parar a música, temos que ficar parados. O diferencial que é mais fácil saber, porque também a luz liga. No escuro e com música, lógico, podemos andar. Passamos por essa parte, mas no final não tem saída. Ainda bem que encontramos a famosa mecânica do Homem-Aranha. Só que o diferencial que está numa janela. A Mummy Long Legs considerou isso como uma trapaça. Continuamos fugindo e encontramos um laboratório à parte, aparentemente criado para fazer concertos na Mummy Long Legs ou nos outros experimentos da Game Station. Mas depois de conseguirmos abrir a porta, caímos de uma altura muito alta, encontrando Mummy Long Legs muito brava com a gente. Ela faz a proposta do último jogo, Pique-Esconde. Foi aí que começa toda a perseguição da Mummy Long Legs, onde que no final conseguimos tacá-la em um moedor, arrancando um braço dela e também grande parte do torso. O experimento 1006, no entanto, pegou o resto que sobrou da Mummy Long Legs e levou embora, provavelmente para colocar no seu próprio corpo, ou revivê-la. Saímos daquela sala e encontramos Pop presa, junto com o último código. Colocamos o código no trem e vamos direto para a saída. Mas
Pop, que nem eu falei antes, que ela ajudava, mas também atrapalhava nosso jogador, decidiu, em vez de nos levarmos para a saída, levarmos a gente para Playcare, um dos lugares mais perigosos que tem. Mas, de alguma forma, o trem começou a descarrilhar, fazendo a gente cair. Uma visão desse capítulo foi nosso player vendo a placa da Playcare. 13ª parte. Capítulo 3. Sono profundo. Logo no início do capítulo, vemos Catnap nos tacando numa lixeira. Saímos de lá e passamos por alguns desafios aleatórios de parkour. Aí, encontramos Ollie, um provável aliado nosso. Vemos o trem que chegamos pegando fogo, fazendo assim impossível da gente voltar. Conseguimos entrar na grandiosa Playcare e vamos direto para debaixo da estátua. Pegar a chave do centro de distribuição de gás. Encontramos Grabpack 2.0 e a mão roxa. Começamos a transportar o gás para a prisão. Esse é o nosso objetivo principal, para conseguirmos explodir a fundação no capítulo 4 e fazer a fábrica inteira voar. Mas Catnap acabou destruindo o gerador de energia lá da estátua, fazendo a gente passar por todas as construções do berçário. E isso demora muito tempo. Então vamos para debaixo da estátua, pegamos a chave do lar oscilar e entramos nessa estrutura. Ao entrarmos, acabamos respirando gás vermelho e tendo um grande pesadelo. Quando terminamos o pesadelo, encontramos um Huggy Wuggy gigante cheio de dentes. Esse Huggy Wuggy acaba nos matando no sonho, fazendo a gente acordar. Passamos pelo lar oscilar inteiro para ligar a energia do lugar e conseguimos transportá-la para debaixo da estátua. No entanto, quando saímos, Kissy-Missy, nos confundindo com algum outro funcionário, nos pegou pela jugular e nos tacou no chão, prestes a nos matar. Pop, no entanto, nos ajudou dessa vez, nos salvando. Papo vai, papo vem, falando sobre coisas do protótipo e blá blá blá. Conseguimos ligar a energia reserva do local, ainda não conseguindo ligar a energia à produção de gás. E aí vamos direto para a escola. Na escola, passamos por mais desafios de energia. O diferencial é que nesse daí temos o diário da Miss Delight, uma das professoras, falando que logo depois da hora da alegria, a escola foi trancada, fazendo assim todas as professoras Miss Delight passarem por várias situações, incluindo fome. Fazendo assim a Miss Delight que sobreviveu matar todas as irmãs e comer a carne delas. Isso, Catnap abriu a escola pela primeira vez em anos. Encontramos somente uma Miss Delight, fazendo a mesma entrar na aliança do protótipo, fazendo assim Miss Delight ter mais comida. Algo importante de se citar é que Miss Delight criou uma arma chamada Barbie e começou a conversar com ela o tempo todo. Pelo que parece, Miss Delight usou essa arma para matar todas as irmãs, parecendo que ela estava morta e imóvel. Isso daí vai fazer sentido daqui a pouco, vocês verão. Passamos por vários puzzles de energia e encontramos a sala do gerador. Ligamos ele, mas Miss Delight aparece para nos atacar. A mecânica desse boss é uma mecânica insuportável, onde a perseguição inteira temos que fazer puzzles e ficar olhando para ela. Ai, mas isso daí deve ser algo muito fácil. Não, não é. Conseguimos passar por toda a perseguição e matamos Miss Delight com uma porta. Matamos ela esmagada com a porta, com o pescoço quebrado. Isso daí a gente não consegue ver no jogo normal, somente com a câmera livre, um mod específico. Encontramos a mão laranja e vamos direto para a Playhouse. Na estátua é mostrado que o gerador da Playhouse não está funcionando, mas mesmo assim vamos lá e encontramos Catnap em frente a uma estátua do Experimento 1006, que parece ser muito medonho. Estou ansioso para o lançamento do capítulo 5 de Pop Playtime, Coisas Quebradas, que irá mostrar finalmente o visual do Experimento 1006. Enfim, voltando para o capítulo 3 de Pop Playtime, entramos na Playhouse. E lá tem vários brinquedinhos de Smiling Critters nos atacando. Temos que usar nossa mão laranja para afastar os mini Smiling Critters. Após passarmos por outra parte, onde que a gente tem que ligar a energia para conseguirmos sair da Playhouse, encontramos Dog Day. Como citado antes, Catnap acabou prendendo o Dog Day, mas não foi só isso. Catnap cortou o Dog Day pela metade e crucificou ele. Dog Day fala
que Catnap fez isso por conta que ele é um herege. Após Dog Day falar um monte de coisa muito triste por sinal, vários mini Smiling Critters começam a entrar dentro dele, comendo todo o resto de carne que sobrou do experimento, fazendo Dog Day morrer e dando total posse dos mini Smiling Critters tomar controle do corpo do Dog Day. Conseguimos sair dessa parte muito medonha. Falamos com Ollie, ímos para debaixo da estátua e pegamos a última chave, a chave da diretoria do berçário. Lá vemos gás do Catnap em todo que é canto. Como de novo temos que passar por longas partes, essas partes têm vários puzzles de energia, não vou falar muito desse local. Mas é um local muito importante para a história de Poppy Playtime capítulo 3, tendo sonhos falando sobre o passado da fábrica, dando partes da Hora da Alegria, coisa que a gente ainda não sabe nesse momento. Conseguimos pegar 100% de toda a energia do berçário, pegamos uma bateria azul e levamos direto para a usina de produção de gás. Mas antes de usarmos a bateria, encontramos Catnap, e aí começa a perseguição dele, que é muito legal. Não é que nem os outros capítulos, onde que é Catnap nos perseguindo até a gente morrer ou ele morrer. Não, é mais sofisticado do que isso. Simplesmente, a gente tem que dar uma de Five Nights at Freddy's, uma referência muito boa. Conseguimos reunir toda a energia de 4 baterias para assim pegar a mão verde e tacarmos toda a energia no experimento, dando mais um trauma, já que ele também teve problemas com a mão verde no passado. Só que o diferencial é que Catnap tentou usar o gás vermelho de novo, mas por ser um gás totalmente inflamável, ele acabou pegando fogo, impossibilitando de qualquer movimento dele. 1006, aproveitando a situação, finalizou o Catnap e levou o corpo dele para o laboratório. Que nem Long Legs, a gente não sabe o que aconteceu com o corpo dele até então. Conseguimos terminar de levar à esquerda todo o gás e vamos direto para a prisão. Antes disso, vemos a fita da Hora da Alegria, mostrando toda a situação que aconteceu em 1995. Enquanto Pop e nosso protagonista estavam descendo, Kissimiss foi atacada, muito provavelmente pelo próprio Experimento 1006. Esse foi o fim do capítulo 3, 14ª parte. Capítulo 4, Porto Seguro. O capítulo começa com nosso protagonista e Pop descendo, direto para a prisão. Pop, no entanto, deixa o nosso protagonista para trás, voltando para ajudar Kissy. Conseguimos passar por uma grande parte e entramos no checkpoint, onde que depois de passarmos por uma porta, encontramos pilhas e pilhas de experimentos mortos. Só que encontramos a entrada da prisão, que automaticamente, ao chegarmos perto, é fechada. E encontramos alguns outros experimentos vivos naquela pilha. Os experimentos fugiram, já que são mini experimentos, e então conseguimos encontrar uma outra parte, onde que essa parte é um trem indo direto para a prisão. Tentamos passar por uma porta, onde que está o início do puzzle de energia, mas ela está trancada, com a chave dessa porta estando numa parte de cima do trem. Subimos e encontramos a chave, mas ela está dentro de uma ossada de uma criança chamada Riley, que acabou virando uma mini Kissimiss. Pegamos a chave, conseguimos liberar a porta e começamos o puzzle de energia. Ao terminar e abrimos a porta do trem, entramos e vemos Harley Sauer. Ele faz o trem tombar e assim nos liberando do trem. Conseguimos entrar na prisão com sucesso! Yupi! Só que conseguimos também entrar direto no inferno. E nem vem me criticar não. Realmente, Pop e Ollie falam que esse lugar é o inferno, que é pra gente tomar cuidado todo o tempo possível. Passamos por outras partes e finalmente conseguimos encontrar uma lanterna. E outra coisa boa, junto com a mão vermelha, que saudade, já tá desde o capítulo 11. Só que como o doutor não gosta de ver a gente de boa, ele liberou vários e vários Nightmare Critters e mini Hugwugs para nos atacar durante 3 minutos. Conseguimos passar por isso. Vamos para a recepção da prisão para liberar a segunda parte da mesma. Parte mais perigosa, sendo a parte vermelha, provavelmente colocando apenas os experimentos Bigger Bodies. Uma coisa muito importante de citar é que de um dos corredores que passamos para poder liberar essa segunda parte está cheia de corpos. E também o mesmo corredor aparece na fita da Hora da Alegria, na parte do Boxy Bull, matando pessoas e devorando-as. Entramos na segunda parte da prisão, mas o Dr. Harley Sauer aproveitou a brecha que a gente usou lá no capítulo 3 para transportar o gás, para usar o mesmo para nos deixar dormindo.
Mas, como a gente, nós conseguimos passar direto por essa parte, liberando o gás e irmos para outra parte. Só que não é prisão. É uma parte de análise dos experimentos. Onde que entramos numa sala e o doutor começa a falar de como a gente conseguiu derrotar o 1170, o 1188 e 1222, mas que ele também conseguiu fazer isso e blá blá blá. Aí ele libera Yarnab para começar a nos caçar. Passamos por uma pequena parte do Yarnab ainda não matando ele. Conseguimos passar e entramos numa outra parte onde que encontramos Pianossauros. Mas, pelo que parece, Mob Games não gosta muito do Pianossauros, pois ele dura 3 segundos de tela, porque logo quando a gente encontra ele, Doide Dugman mata Pianossauro, devorando ele, já que fazia semanas que ele não comia. A gente conversa com o Doi, falamos algumas coisas, e então vamos para o Porto Seguro, onde que ele mostra o caminho. Passamos pelo pátio da prisão, onde que Doi fala que os funcionários obrigavam os experimentos a brigarem entre si. Claro que não matando eles, já que eram experimentos até que bem caros. Passamos por essa pequena parte, mas enquanto andávamos, Kissy nos pegou. Estavam ela e Pop se escondendo do experimento 1006, que aparentemente conseguiu chegar perto. Nós três conseguimos fugir do experimento 1006 e vamos direto para o Porto Seguro. Conversa vai, conversa vem, Pop explica o plano dela e blá blá blá. Vamos com Doi, que é o melhor personagem desse capítulo. Pelo amor de Deus, que cara bom. Tá entre ele e entre Kissy, a competição do melhor personagem. Eu gosto muito deles dois no capítulo. Mas enfim, Doi pede pra gente matar o doutor. Então o que a gente vai? Vamos direto matar o doutor. Vamos para a fundação, ligamos a energia e vamos para uma outra porta. Mas nessa porta não encontramos o doutor. Encontramos Yarnab, que ainda estava nos perseguindo. Começou a perseguição do Yarnab, que pelo amor de Deus, é uma perseguição muito chata e muito difícil. Mas conseguimos matar Yarnab, tacando ele direto numa lava. Matamos Yarnab e vamos direto para o local onde que a gente encontrou ele, para ir matar o doutor. Passamos por outras partes, encontramos órgãos do doutor que vamos queimando ou congelando para enfraquecer o mesmo. E então o doutor consegue de alguma forma congelar parte do Grab Pack, fazendo assim a gente não conseguir mexer parte das mãos. E incrivelmente, sendo as mãos roxa, vermelha e laranja. Quando a gente dá uma de Homem-Aranha de novo, o doutor dá mais um choque no nosso Grab Pack. Como que ele ainda está funcionando, eu não faço a mínima ideia. Mas fazendo a gente cair, encontrando diretamente um experimento maior da Baba Chops. Esse boss é muito chato, pois, além de dar veneno, ele dá slow. Para quem não sabe, slow é um limitador dos movimentos, fazendo o nosso personagem ficar cada vez mais lerdo. Conseguimos passar por isso e encontramos o mesmo aparelho que preserva todos os órgãos do doutor, onde dentro tem um mini Nightmare Critter. O doutor fala que com esse mini Nightmare Critter, ele consegue controlar todos os outros. Quando eu estava jogando, eu fui para a opção de matar o bicho. Mas tem uma outra opção de você não matar, e vai da sua escolha. Mas enfim, eu matei e fui direto para a sala onde está o cérebro do doutor. Aí inicia uma outra perseguição, só que dessa vez com os robôs do doutor, que também estão em posse dele. Mas essa batalha é até que relativamente muito fácil, pena que é por um personagem muito bom. Mas enfim, matamos o doutor e conseguimos o cartão da Omni-Hand, transformando nossa mão vermelha na Omni-Hand. Enfim, vamos para o Porto Seguro, consertamos o gerador de lá e vamos direto para a fundação, pegar os explosivos e explodir o local. Enquanto os bagulho tava explodindo, nós estávamos fugindo. Até que aparece Doi, que estava à procura do protótipo, falando que perdeu ele de vista e etc. Enquanto ele fala isso, o Porto Seguro explode. Vamos pro Porto Seguro e vemos Doi chorando, já que ele considerava todos os brinquedos sua família. Do completo nada, Doi, em choque e à beira do enlouquecimento, decide nos culpar e culpar a Pop, fazendo todas as crianças começarem a entrar em conflito. E a criança Kevin tomar o controle e nos atacar. Começamos uma perseguição com Doi. Depois dessa perseguição, começamos uma batalha mano a mano. Temos que pegar aparelhos que congela Doi, que é uma das suas maiores fraquezas, e depois cortá-los com motosserra.
Depois de fazer isso umas 3 vezes no máximo, vamos para uma sala enquanto Doei derrete no chão. Quando a gente entra na sala, Doei começa a nos atacar. Mas pela nossa sorte, tem mais daqueles equipamentos congelantes e uma prensa hidráulica. Usamos ambos os itens. E infelizmente matamos Doei, onde que suas últimas palavras eram desculpas. Conseguimos encontrar Pop em um outro local cheio de lixo. A mesma nos acusa de nem pegar os explosivos. E também por matarmos Doei. E então, Oli liga pra gente. Mas o Oli tá muito diferente do que ele era antes. Então descobrimos, desde o capítulo 3 não era o Oli que estava falando com a gente. E sim, o Experimento 1006. Pop, no maior ato de covardia, decide fugir e nos deixar para trás. O Experimento 1006, aproveitando a brecha, decidiu explodir do local onde que nós estávamos. No entanto, Kissimiss decide nos salvar, arriscando o braço dela. E, infelizmente, por culpa do nosso peso, acabamos arrancando um dos braços dela. Depois que caímos, começamos a fugir do Experimento 1006. E, enquanto fugíamos, acabamos encontrando a porta de frente do laboratório, tendo várias e várias flores de papoula no local. Ao entrarmos, vemos uma fita, a fita branca já citada antes de Leif Pierre. Ao escutarmos a fita, vemos um vulto familiar. Vemos Kiss andando para os laboratórios. Mas, na verdade, não era Kissimiss, e sim Huggy Wuggy, que ao nos ver decide nos atacar ferozmente. Assim acaba o capítulo 4 de Pop Playtime. Uma coisa que sabemos só depois, em um dos trailers do capítulo 5 de Pop Playtime, é o que aconteceu com Pop. Enquanto ela corria pelas ventilações da fábrica, ela acabou entrando nos laboratórios, dando de cara com um dos novos experimentos apresentados, Lily Love Braids. Sabemos nada dela, pois vai ser um dos experimentos apresentados no capítulo 5. We're going to have so much fun! Oi pessoal, eu estou aqui no final do vídeo para agradecer a vocês por estarem até agora no vídeo. Este vídeo deu muito trabalho. Eu peço para vocês para darem o like e se inscreverem no canal e compartilharem o vídeo para outras pessoas também verem. Eu peço para vocês comentarem, caso eu tenha errado em alguma coisa nessa timeline gigante. E também, caso vocês queiram alguma outra timeline dentro desse canal. Então, muito obrigado por assistirem até aqui e tchau, tchau!